para nós. Como é maravilhoso poder estar comentando. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar comentando com vocês o livro de Provérbios. Fiz um novo modelinho de coisa aí, né? Mas acontece, gente, que nós temos que estar seguindo aí as orientações. Eu estava falando com vocês a respeito do capítulo 16 de Provérbios, né? E aí eu até coloquei assim, o que me chamou mais a atenção foi: o coração do sábio instrui a sua própria boca. O coração do sábio fala com ele mesmo. Por exemplo, eu tenho buscado a sabedoria, então eu aconselho a mim mesma, porque eu busco na palavra do Senhor. Na palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. De todo o coração. E Deus, assim, ele é extremamente fiel. Extremamente fiel, né? E agora nós vamos entrar. Tudo também é complementação, não tem título, tá? Tá falando melhor, agora é o Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. É melhor você ficar tranquilo, de boa, do que com a casa cheia de gente e o povo ali brigando. Eu lembro quando eu era criança, a minha casa ficava lotada de amigos do meu pai e da minha mãe. E aí naquela época eu não era evangélica, nem meus pais. E no final, meu filho, era briga. Que onde... E, nossa, confusão, briga, muita bebida, muito cigarro, sabe? Parecia que tinha um cantando a mulher do outro, e aquele negócio todo, sabe? E não era feliz. Era uma casa cheia de contenda. Então, melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contendas. Porque quando sua casa está cheia, qualquer deslize a pessoa já fala. O ser humano, ele tem a língua muito quente, né? E aqui está falando assim: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deus, ele prova os corações. Deus prova os corações. Aleluia. E que o Senhor possa provar os nossos corações e achar em nós integridade. Glória a Deus. Aleluia. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre, o que escarnece do pobre, insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Nós não podemos ficar alegre com uma calamidade que aconteceu em outro país, um país que às vezes a gente não gosta e tudo, e a gente fala: oh, bem feito, oh, gostoso. Às vezes um inimigo, às vezes uma pessoa que te persegue, e quando ela se dá mal na vida, se você se alegrar, Deus não se agrada, tá? Não se agrada. Então aqui está nos dizendo assim: olha, o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Deus, ele condena a mentira. Mentir é pecado. E se nós não nos autopoliciarmos, nós falamos mentira. Porque quantas vezes, quando éramos pequenos, nossos pais mandavam a gente falar para um vendedor de panela que passava em frente à porta da nossa casa, mandavam falar que eles não estavam aí. Quantas vezes eu já apanhei porque eu falei verdade. Então, eu estava acostumando com a mentira. É uma luta constante, sabe? Pra eu não... Eu me autocontrolo, domínio próprio, para não falar mentira. E aqui está nos dizendo o seguinte, que o
O que escarnece do pobre insulta o Criador. E o que se alegra da calamidade não ficará impuro. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos dos seus pais. Então, coroa, né, dos avós são os filhos dos filhos, tá? E a glória dos filhos são os seus pais. Aleluia. Honra teu pai e tua mãe, e tudo lhe vai bem. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. De novo, mentir é pecado. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Nós não podemos encobrir transgressão, gente, né? E não é fácil não lidar com isso não. Às vezes a gente faz vista grossa para muita coisa. Muitos servos de Deus lá na Bíblia fizeram vista grossa para muita coisa, e no fim há uma grande paga, né? Por essas coisas. Não, eu nem falo porque Deus castiga, mas é por causa das consequências das nossas próprias atitudes. E mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites do tolo. É mais profundo a repreensão de uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, do que 100 açoites de uma pessoa que é imprudente, né? É imprudente. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Eu lembro que quando meu filho era menor, sabe? Até hoje eu converso com ele e tudo, mas eu lembro que eu falava assim com ele: filho, mãe precisa conversar com você. Ele falava assim: mãe, eu prefiro que você me bata, mãe, do que falar que vai conversar comigo. Ele falou que a conversa era pior do que conversar olhando no olho. Porque fase difícil, meu amado e minha amada, é a fase da adolescência. Como hoje os jovens estão sem referência. Porque nós estamos deixando os nossos jovens ter referência no mundo. E o mundo não dá referência para ninguém. Agora tem aquele trem: eu sou aquilo que eu quero ser. Não. Na sua casa tem que existir disciplina. Na sua casa tem que ter disciplina. Não devemos ficar fazendo coisas erradas para agradar os nossos filhos, tá? E aqui está dizendo assim, olha: encontre-se com o homem, a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Prometo que eu vou olhar ainda aqui que é estultícia, que ainda não deu para mim olhar aqui não. Eu vou olhar e vou falar com vocês. Quando aquele que torna mal o mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Aquele que quer transformar a coisa é boa e ele quer transformar em coisa má, o mal não se apartará da sua casa. Como soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que seja envolvido. Olha, o que eu tenho aprendido na vida: escutar mais e falar menos. Porque às vezes a pessoa escuta alguém falando mal e corre e fala pro outro. Vamos agir com mais sabedoria, irmãos. É muito triste a pessoa ter julgamento precipitado, acha que a pessoa está fazendo aquilo e corre e espalha para todo mundo. E ela não estava fazendo nada daquilo. Misericórdia, né? Olha bem, então aqui está falando assim: como soltar as águas é o princípio da contenda. Que a água, quando você solta, né? Que uma vez teve que soltar uma água aqui na cidade que eu moro, soltar lá da barragem. Gente, saiu destruindo tudo. Destruindo tudo. E eles falam que avisa, mas não avisa nada, não. E assim, provocou muitos males. Aquele que solta a contenda, que ele
ele é como uma água passando em destruição. Como o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. O que justifica o ímpio é um perigo para o advogado, né, gente? Que às vezes a pessoa está errada e o advogado ganha para justificar aquela pessoa e punir o justo. Ambos são maus para o Senhor. Não estou falando que a profissão é ruim, não. Mas eu acho, né, é muito sério, né? Outra coisa também aqui. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, gente, de que serviria a palavra de Deus para o tolo se ele não tem entendimento? Buscar entendimento. Se você não está conseguindo entender, busque alguém que lhe explique a palavra. Você que está aí me ouvindo, você está aprendendo da palavra. Tudo bem comigo, user? Deus abençoe sua vida. Bom dia. Tô bem sim, graças a Deus. E aqui, gente, também de que em todo... Olha, gente, eu amo esse versículo. Aleluia. Eu vou até grifar. Grifa também, gente. Provérbios 17:17. Em todo tempo amo um amigo, que na angústia nasce um irmão. A pessoa é tão seu amigo, que na angústia ele se torna o seu irmão. Igual esse rapaz que morreu aqui em Nova Lima. Quantas pessoas estão lá com ele na angústia? É um momento angustiante, né? Angustiante. O homem falto de entendimento dá a mão ficando por fiador do seu companheiro. Aqui está falando de novo que nós não devemos ser fiador do nosso companheiro. Porque o que acontece? Se você tem um amigo, se você se tornar fiador dele, você torna-se inimigo. Quantas pessoas já se tornaram seu inimigo porque você foi fiador? Porque eu fui fiador. Quantas vezes eu tive que bancar contas grandes? Gente, é preferível dar, que aí não causa inimizade, a pessoa fica inimiga. Então aqui está falando assim, olha quão rico é esse livro de Provérbios, né? O homem falto de entendimento dá a mão ficando por fiador do seu companheiro. Mas o seu companheiro não paga a conta, sobra para quem? Sobra para você. Dá uma lida em Provérbios capítulo 17 para você entender. Entrando no